Boa noite, Igreja Evangélica em Helena Maria, aos irmãos amados, a todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite de terça-feira. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da Palavra de Deus. E queria agradecer também a Regiane por estar aqui do nosso lado, levando essa mensagem também de uma forma tão especial, tá? Então, é uma honra e uma saudade muito grande dos irmãos. Sei que vocês ainda estão, muitos a gente faz tempo que não se vê, mas nas nossas orações, nas nossas comunhões diárias com o Senhor, nós temos nos lembrado de vocês. Espero que vocês também tenham se lembrado da gente e orado por nós, pelas nossas vidas, tá? Estamos com os corações cheios de saudade e sabendo, confiantes de que logo, logo nós estaremos juntos novamente para dar aquele abraço, para ter aquela comunhão, tá bom? Então é um prazer estar aqui nesta noite e eu queria justamente nesta noite compartilhar com os irmãos sobre um tema de suma importância, que ao longo da nossa caminhada cristã a gente tem aprendido aqui na igreja, a gente tem aprendido com o nosso pastor, nas nossas células, aprendido também nas nossas classes de doutrinas e também com os irmãos amados, com os líderes que têm vindo aqui, têm compartilhado de palavras tão abençoadas. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre a arte de interceder, essa arma e essa forma de proteção tão grande que nós temos disponível em nossas mãos, essa autoridade que está sobre nós e que é de extrema importância que a gente aprenda, saiba do seu valor e saiba como utilizá-lo. Amém? Então eu queria orar neste momento com vocês e a gente vai entrar na nossa palavra desta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui nesta noite, porque o Senhor nos sustentou. Nós deitamos, dormimos e acordamos. E o Senhor esteve presente ao longo de todo este dia, nos protegendo, nos livrando, cuidando de nós, cuidando das nossas mentes, dos nossos corações, cuidando das nossas vidas, dos nossos familiares. Por isso nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Obrigado por nos justificar na cruz do Calvário, porque o teu sangue derramado nos trouxe a justiça, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Senhor, para o reino de luz. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta palavra que será compartilhada, que o Senhor confirme nos nossos corações, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais para compreender de uma forma completa a palavra que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 13. Essa é a base da nossa mensagem de hoje. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que ele disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está aqui ainda ocupando inutilmente a terra? Porém, o viticultor respondeu ao Senhor: Senhor, deixa mais um tempo, mais este ano, até que eu escave ao redor dessa figueira, ao redor dela, e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la.
Essa é uma parábola muito rica e muito conhecida. É uma parábola que Jesus, através dessa parábola, Jesus Cristo tenta nos ensinar, tenta abrir os nossos olhos para o valor da intercessão, para o valor da oração em nosso favor ou em favor de outros, em favor dos nossos amigos, dos nossos familiares, de pessoas que estão à nossa volta e que precisam de uma intercessão. Eu queria refletir com vocês, versículo por versículo, para que a gente possa entender verdadeiramente o valor, a responsabilidade que está sobre as nossas vidas de interceder por nós, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, maridos, pais, pelos nossos familiares e também pelos nossos amigos. Esta é uma responsabilidade, mas também é um privilégio poder entrar diante da presença do Senhor e interceder a favor destas pessoas. Eu queria apenas, antes de passarmos novamente versículo por versículo, e entendermos o que Jesus está tentando nos dizer através de Lucas, através desse relato de Lucas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nada mais representa ou declara o desejo do coração de Deus para a humanidade, o desejo do coração de Deus para todos nós. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do coração do Senhor. Essa é a base, é o motivo principal do porquê Jesus veio e morreu naquela cruz. Ele não veio apenas para salvar os bons, aqueles que se dizem merecedores de algo, porque nós sabemos que a graça, que esse privilégio é uma graça, é um favor imerecido. Jesus morreu por nós, bons e maus. E 2 Timóteo reflete isso. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento do Senhor, ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então chegamos a esse ponto, chegamos a um acordo de que o Senhor veio e morreu para todos. Por que é importante saber isso? Porque existe uma doutrina da predestinação. E essa é uma doutrina que nós temos que tomar muito cuidado e nos posicionar de uma forma correta no que diz a palavra. Vamos voltar lá para Lucas e vamos entender o que Jesus está querendo nos dizer através desta parábola. Primeiro nós precisamos entender que quando Jesus profere esta palavra, ele fala que um certo homem, no versículo 6, possuía uma vinha, possuía uma figueira plantada em sua vinha. Ou seja, Deus possui uma plantação, um lugar onde tem muitas árvores, muitos tipos de árvores. E ali existia apenas uma figueira que estava plantada ali e que não estava dando fruto. Então, uma curiosidade que nós temos que entender. A figueira, ela é um fruto comestível. E se você for estudar sobre a figueira, você vai perceber que lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, ela é mencionada. Ela é mencionada e ela é utilizada por Adão e por Eva para fazer o quê? Para cobri-los. Esta é a primeira parte. Esse é o primeiro momento onde a figueira é utilizada. E olha que interessante.
A figueira, ela produz figos, que é comestível. E ela é cultivada em todas as civilizações do Mediterrâneo na antiguidade, incluindo os povos egípcios e os judeus, gregos e romanos. O figo, ele tinha o quê? Uma vantagem entre todos os alimentos. Ele pode ser mantido de uma forma seca. Ele é um alimento que, se armazenado de forma adequada, ele era utilizado inclusive para atravessar o deserto. Nós de certa forma, somos esta figueira. Nós, os nossos familiares, os nossos amigos, representam essa figueira, que está produzindo ou não frutos. Nesse caso de Lucas, capítulo 13, nós vemos no versículo 7 que o viticultor, que o dono da vinha, olhou para aquela figueira e falou: ó, esta figueira não está dando fruto. Pode fazer o seguinte, corte ela, porque ela está ocupando o lugar inutilmente. O viticultor, esse viticultor é o nosso papel. Nós fomos colocados aqui nesta terra para interceder a favor de todos os homens, interceder a favor de reis, interceder a favor de autoridades, interceder a favor dos nossos familiares, amigos, interceder a favor dos nossos pastores, líderes, sobre todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre nós. Este é o nosso papel. Interceder por ela. Vamos continuar? Então, no versículo 7, ele disse ao viticultor, ao cristão: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta terra. Venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Eu recomendo que você a corte, para que ela... Por que ela ainda está ocupando o lugar aqui inutilmente? O cristão, o viticultor, logo respondeu: Senhor, faz o seguinte, deixa mais um tempo, até que eu escave e trate essa figueira. Eu ponho ali um pouco de estrume, eu trate um pouco o solo e ela vá produzir fruto. Se ela não produzir fruto, que o Senhor venha e a corte. Se você reparar, a partir do versículo 8, não há uma conclusão. Não sabemos se o pedido foi ou não atendido, mas a intenção, o contexto desta história, desta parábola, era o que? Jesus queria enfatizar que todos nós iremos dar conta dos frutos que estamos passando. Tanto nós, quanto os maus, quanto os bons. Todos teremos que prestar contas dos frutos que iremos produzir. Ainda mais os ímpios, aqueles que não conhecem a palavra. Então é o nosso papel, é a nossa responsabilidade como cristãos entrar na brecha dessas pessoas. E aí eu gostaria que você abrisse também comigo, por favor. Abra em Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 62, versículo 6 e 7. Olha o que esta palavra diz. Ela diz o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, eu pus guardiões, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Descanso, a que ele restabeleça Jerusalém. Isaías 62, versículo 6, ele está dizendo o seguinte: eu pus os cristãos com um papel estabelecido, sejam guarda, ore, interceda pelas pessoas de dia e de noite, não dê descanso ao Senhor até que se cumpra aquilo que está sendo intercedido. Este é o nosso papel, é uma responsabilidade. Sabemos que o papel da intercessão,
ele normalmente é um papel não muito valorizado. Por que não valorizado? Porque ele não está em destaque. O papel da intercessão, normalmente, ele não está ali no púlpito, ele não está nas lives, ele não está em evidência. O verdadeiro intercessor, normalmente, com frequência, está lutando contra o seu interior e está presinho lá no teu quarto, com os joelhos dobrados, orando, intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelos missionários, intercedendo pelos cristãos espalhados na face da terra. Então aqui em Isaías 62 ele deixa claro, não descanse, recomendação para nós, não devemos descansar, não devemos desistir de orar pelos nossos amigos, de orar pelos nossos familiares, aqueles que não conhecem a Jesus, que vão passar a conhecer, não uma religião, porque religião não traz mudança. O que traz mudança no interior de cada homem, que traz mudança no caráter, é uma verdadeira vida de comunhão com o Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que a palavra de Deus quer fazer com que a gente passe a praticar. Porque é muito fácil jogar a responsabilidade para um destino. Se Deus quiser, assim vai ser. Deus quis assim, Deus quis assado, e nunca se coloca em xeque, nunca se coloca em evidência o papel dos intercessores. Nós temos uma responsabilidade, interceder pelos nossos familiares e amigos. Intercessão. E graças a Deus, se nós estamos praticando, isso é uma outra coisa, que nós teremos que dar conta para Deus, mas que nós temos aprendido ao longo de todos esses anos, aqui, que a responsabilidade pela oração é nossa, isso nós temos aprendido. Amém? Isso nós temos aprendido. Todos os anos, todos os 22 anos que eu estou aqui na Igreja Evangélica Helena Maria, em todos os treinamentos, em todas as classes, em todas as células, sempre nós fomos incentivados e os nossos olhos abertos do ponto de vista espiritual sobre a necessidade de perseverança na oração e de se orar de forma correta. E eu queria continuar abrindo com vocês em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que confirma que aquilo que Lucas está falando, o papel do intercessor, se vai ser atendido ou não, ele está confirmando aqui. Qual é o nosso papel como intercessor? Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Então vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo, porque a questão de destino, predestinação no nosso Brasil, ela é uma das coisas que tem machucado muito o cristão, machucado muitas pessoas, porque não dá uma escolha. A predestinação realmente não dá uma escolha. É assim, é assado, então, independente do que eu fizer, eu não terei uma outra saída. E isso, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista que a gente tem aprendido com várias passagens, com vários textos, com vários aprendizados, está errado. Amém? Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim. Olha o que o Senhor diz. Ele fala assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Ninguém achei. Deus deseja que todo cristão, eu e você, que a gente se coloque na brecha em favor dos nossos amigos e familiares. Uma coisa que você tem que entender: um guarda, ele não descansa. O papel do guarda é vigiar. Enquanto ele estiver de serviço, ele tem que ficar atento a todo e qualquer movimento. E nós temos que estar na brecha. O que é uma brecha? É uma circunstância, é uma ocasião oportuna que nossos amigos, familiares, que as pessoas que estão à nossa volta possam dar
Ele vai dar uma autoridade, ele vai dar uma brecha, ele vai abrir um lugar na vida dele para que Satanás entre e possa oprimi-lo, possa escravizá-lo. O nosso papel é estar na brecha, é orar por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia e faça assim como Lucas. Que ele possa dar mais um tempo. Senhor, espere mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho. Antes de cortar, antes de lançar esse ramo, antes de lançar isso que não está dando fruto fora, deixe que eu vou tratar. Deixe que eu vou interceder. Deixa que eu vou sobre esta figueira e vou colocar as coisas necessárias. E o fertilizante, aquilo que vai purificar a terra, está sobre as tuas vidas, sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Esta é uma responsabilidade nossa também. Não só interceder, mas levar aquilo que pode levar uma mudança. O nosso bom testemunho, as nossas vidas, as nossas ações. É lógico, nós também estamos num processo de purificação, num processo de santificação, e não somos perfeitos, mas estamos buscando que o Senhor possa nos tornar cada vez mais íntegros, cada vez mais preparados para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então nós temos que nos colocar na brecha. E na Bíblia tem vários textos que comprova a eficácia de um intercessor. Vários textos. Então eu separei apenas 2 para que a gente possa ver na prática qual é o fim da história quando o intercessor entra na brecha a favor de alguém. E entrar na brecha é para fechar algo que foi aberto e para frustrar os planos do inimigo na vida daquela pessoa, do nosso amigo ou do nosso familiar. Abra comigo em Gênesis, capítulo 18, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 22 e 23. Você não precisa ler, a gente não vai ler todos os textos, mas apenas para que você marque e leia depois e medite sobre ele. Gênesis, capítulo 18, no versículo 22 e 23, Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. Abraão se lembra de Ló, 22, 18, 22 e 23. Ele fala assim, vou ler rapidinho para vocês. Ele fala assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se do Senhor disse... Olha o papel do intercessor. Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos naquela cidade, o Senhor a destruirás mesmo assim? Não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela o Senhor encontrar? Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, Senhor, o Senhor não fará justiça, o juiz de toda a terra. Então o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade a todos por amor deles. Amém? E aí ele vai continuando, Abraão continua intercedendo e vai baixando a quantidade, vai baixando, e o Senhor fala: não, se ali houver, eu vou poupar a cidade, eu vou livrar, eu vou atender o seu pedido, porque você está se colocando na brecha, você está intercedendo pelo teu sobrinho Ló. E sabemos, né, que infelizmente Abraão parou ali, né, nos 10, e o Senhor respondeu, né, no versículo 32, no finalzinho do 32, se tiver 10, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de orar, de interceder a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou-se ao seu lugar. E aí nós sabemos que Ló saiu que ele saiu com a sua família, né? E a cidade foi destruída, mas porque a intercessão cessou. Um outro caso de intercessão está em Números 14, quando Moisés, Números 14, do versículo 10 ao 20, quando Moisés
mesmo mediante ao povo querer apedrejar Moisés, Josué e Caleb, porque o povo estava ali meio que injuriado com eles. O povo, na verdade, resolveu dar ouvido aos 10 espias e não ter um posicionamento de fé como Josué e Caleb, e ali se revoltaram contra eles, quiseram apedrejá-lo. Moisés também se coloca diante da presença do Senhor, com um papel de intercessor. O principal papel do intercessor, existem duas funções. Primeiro, se lembrar daquilo que o Senhor prometeu. E segundo, lembrar o Senhor. Senhor, lembra da tua promessa. Mas não é porque o Senhor se esqueceu, é porque nós precisamos nos lembrar. É um exercício diário, nos lembrarmos daquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. E Moisés intercede pelo povo. Moisés, ele intercede de uma forma sobrenatural e fala: Senhor, eu sei que o povo está contaminado. Eu sei que no versículo 11 o Senhor fala assim, no versículo 11 de Números o Senhor fala assim: Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Deixa que eu destrua esse povo. Moisés fala assim: Senhor, o que os povos vão falar de ti? O Senhor tem se demonstrado face a face com esse povo. Não faça isso. Então ele vai conversando com o Senhor de uma forma íntima e lembrando o Senhor daquelas promessas que ele tinha feito para o povo de Israel. E ali o Senhor fala: então, por amor, para atender a tua oração, para entender a intercessão, eu não destruirei este povo. A intercessão de Moisés a favor de um povo que, do ponto de vista humano, não merecia uma segunda chance. O amor ágape de Deus, através da intercessão dele, mudou aquilo que o Senhor estava já direcionado a fazer. Senhor, que papel lindo esse papel de intercessor. Então tá bom, mas eu sei que, usando os exemplos de Abraão e de Moisés, como eu sei que as minhas orações serão atendidas? Qual é a chave para saber, para comprovar que as minhas orações serão atendidas pelo Senhor? Abra comigo em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos lá, deixa eu abrir aqui com vocês. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Para com quem? Para com Deus. Que se te pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a certeza é de que se eu conheço a verdade a respeito daquilo que eu estou pedindo a Deus e oro segundo a palavra, eu sei que eu estou orando já a resposta. Essa é uma chave da intercessão. Orar segundo o que está escrito na palavra. E aí esse é o nosso principal desafio. Conhecer não intelectualmente, não decorar um versículo, mas conhecer todas estas verdades, todas as mais de 8.000 promessas escritas no livro, na Bíblia, nos nossos corações. É entrar diante da presença de Deus e apresentar as razões. Apresentar as razões. Isaías 43, versículo 26 diz: entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Entremos juntos em juízos. Vamos discutir. Apresenta as tuas razões. Baseado em quê? Baseado em que palavra? Baseado em que verdade? Você está pedindo isso, essa intercessão? Baseado nisso.
Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu creio na tua promessa, então eu vou orar, eu vou interceder a favor dos meus pais, eu vou interceder a favor dos meus filhos, eu vou interceder a favor dos meus amigos, independente do que eu veja, qual seja a circunstância, eu me posiciono na tua palavra. Esta é uma verdade. Ah, Senhor, eu vou interceder a favor de um amigo, de um familiar que está passando por um momento de enfermidade. Ah, eu vou tirar do teu meio toda enfermidade. A tua palavra declara isso, Senhor. Então eu intercedo, Pai, em nome de Jesus. Nós temos que ter uma confiança. Para se ter confiança, precisamos conhecer o nosso pedido. E esse é o nosso principal desafio. A intercessão, ela exige, acima de tudo, conhecimento da verdade e perseverança. Perseverança porque as coisas, existem milagres instantâneos que acontecem na hora, mas existem coisas que precisam de um certo tempo. Voltando para a parábola de Lucas, ele falou, me dá mais um tempo, Senhor. Me dá mais um tempo, eu vou tratar. Eu vou jogar ali um pouquinho de estrume, um pouquinho de fertilizante e eu vou fazer com que esta figueira volte a dar frutos. Que ela não seja mais inútil, que ela não seja cortada. Esse é o nosso papel como intercessor. Intercessor pelos ímpios, por aqueles que não têm um compromisso com o Senhor, que não conhecem a verdade, e um papel de intercessão também. Por aqueles que conhecem a palavra, mas que por um ato de rebeldia, por um momento de fraqueza, não estão conseguindo seguir no caminho pré-estabelecido, acordado naquela aliança, de viver em novidade de vida. E aí, que os nossos momentos de oração, que os nossos momentos trancados nos nossos quartos, sejam momentos de íntima comunhão com o Senhor, sejam momentos de intimidade, porque acima de tudo, e aí eu quero encerrar essa mensagem de hoje com este versículo, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 4. Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 4. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos os teus ouvidos, para que não possa ouvir. E aí ele continua: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Amém? Então ele fala aqui, ele fala, não há, Deus não está com as suas mãos encolhidas, nem os seus ouvidos tapados para não ouvir as suas orações. Ele só não vai ouvir as nossas orações, só não vai ouvir o nosso clamor se os nossos pecados estiverem fazendo uma separação entre nós e o nosso Deus. E por isso, nós temos um advogado, nós temos um intercessor, temos o Espírito Santo, temos Jesus que está à direita de Deus e intercede a favor de nós. Por isso nós podemos entrar diante da presença de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e esta barreira está derrubada. A única coisa que tem é um Deus amoroso, é um Deus verdadeiro, pronto, disponível para nos abençoar em todas as coisas. Isso é o que Deus tem para nós. Isso é o que Deus quer desenvolver em nossas vidas. Eu sei que não é fácil ter um momento de intercessão, um momento de oração, mas nós fazemos tantas coisas, dedicamos tanto tempo para outras coisas e não conseguimos dedicar tempo para aquilo que realmente é importante. Nós temos uma responsabilidade. Orar pelos nossos governadores, orar pelas pessoas que têm autoridade sobre nós, pelos nossos pastores, missionários, orar pelos nossos familiares e amigos. Nós temos que fazer o nosso papel e fazer com que Deus mude a história dessas pessoas através da nossa oração. Assim como Moisés,
conseguiu mudar a história do povo de Israel, assim como Abraão conseguiu mudar a história de Ló, nós podemos e temos a responsabilidade de mudar a história de todos aqueles que estão às nossas voltas. Que o Senhor possa confirmar esta palavra nos nossos corações, que nós possamos mudar a nossa história, tomar uma decisão de realmente fazer uma comprovação. Separe um tempo, invista um tempo para orar por essas pessoas, pelos teus amigos, pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus familiares, pelos teus filhos. E eu tenho certeza que nós veremos grandes mudanças. Pode demorar um tempo, pode demorar um ano. Senhor, demora mais um pouquinho aqui. Mas, com certeza, essas figueiras, as pessoas pelas quais nós estamos orando, irá trazer os frutos que esperamos. É lógico que vai depender também da vontade de cada um, vai depender do livre-arbítrio de cada um, mas o nosso papel como cuidadores dessas figueiras, nós temos que fazer, e essa é a nossa responsabilidade. Não abra mão disso. Amém? Então eu queria desejar uma boa noite para vocês, que o doce Espírito Santo toque no coração de todos nós, que possamos fazer uma mudança nas nossas vidas. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e tenham uma boa noite. Tchau, tchau.